diz no título: aproximem-se de Deus. Sabe que isto é tão gratificante quando você tem esta aproximação do Criador, quando você se aproxima de Deus. Na outra versão diz, olha, chegai-vos a Deus. A edição revista corrigida diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, é automático. À medida de que eu me posiciono em me achegar a Deus, Ele também o fará. Ele vai se chegar a mim. Aqui diz, olha, aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Isso é automático. Isso acontece instantaneamente. Assim, quando você, através da oração, através da sua vida consagrada e dedicada a Deus, através da sua obediência, a meditação e a vivência da palavra diária, você vai se aproximando de Deus. E assim, quando você vai se aproximando de Deus, Deus também fará o mesmo. E Ele virá até você. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus nunca vai estar com pessoas que não se aproximam dEle. Por isso que lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, está escrito lá, nos versos 2 e 3, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Agora, se vocês me abandonar, eu também abandonarei a vós. Está escrito lá, 2 Crônicas, capítulo 15, versos 2 e 3. Assim como você se aproxima de Deus, Deus também fará o mesmo com você. Isso é muito importante. Aí diz, aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadoras. Purifiquem os vossos corações, ou purificai os vossos corações. Como é que a gente purifica o nosso coração? É através da palavra. Por quê? Porque a palavra não somente perdoa, a palavra purifica, vivifica, transforma, lava, limpa. Jesus não falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa, a palavra ela nos regenera, nos torna novos novamente, nascidos de novo, ou seja, nascidos da palavra. Então é dessa forma que a gente tem que nos lavar, é através da palavra. Lavem as mãos, pecadores. Como é que eu vou lavar as mãos? Eu me lembro de uma cena quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos, mais do que as mãos. O Pedrão não quis, não, Senhor, a gente não vai deixar o Senhor fazer isso, porque é nós que carecemos fazer isso com o Senhor. Agora o Senhor vem lavar a mim. Ele falou, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Aí Pedrão entendeu. Aí ele disse, Senhor, então não só os pés, as mãos, mas pode lavar o corpo todo. Aí Jesus diz, não, o que está limpo já está limpo. Agora nem todos vós estáis limpos. Ele se referia de Judas. Então a gente tem que se limpar cada dia, lendo a palavra, estudando a palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra e nunca rejeitando a palavra. Não rejeite a palavra. Seja quem subir aqui no púlpito para falar, é um novo convertido, é uma pessoa que às vezes até não entende bem e não consegue explanar bem aquilo que está lendo, mas receba a palavra, porque ela pode te salvar. Aí o verso seguinte, que haja lágrimas, lamentações na vossa mente dividida. Ali diz que haja lágrima, lamentação. Você buscou a versão, né? E pesar, né? Porque a mente está dividida. Então que haja choro ao invés de riso, e tristeza ao invés de alegria. Sabe que tem momento, irmão,
que a gente tem que chorar mesmo. É você se humilhar, é você chorar, é você... Por quê? A Bíblia diz assim, do que queixa, pois, o ser vivente? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Entendeu? Aí tem gente que, mas é Deus. Não é Deus não. É igual agora, caiu esse avião aí. Tem muita gente que, poxa, onde estava Deus? Que não viu, 61 pessoas morreu. Mas Deus sempre está aonde Ele sempre esteve. Entendeu? Agora, Deus fez os passarinhos. Quem fez os aviões, as aeronaves, não foi Deus, foi o homem. Deus fez os passarinhos para voar. Deus não fez uma aeronave. Agora os homens inventaram. Aí cai. As pessoas querem culpabilizar Deus. Não foi Deus que fez o avião. Foi o homem que inventou o avião. A Bíblia diz lá, está lá em Provérbios, que Deus fez os homens retos, mas eles buscaram muitas invenções. Você pode buscar esse versículo, está lá em Provérbios. Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Se não for em Provérbios, é Eclesiastes, mas me parece, é Provérbios. Então, Deus, onde estava Deus? Eu vi alguém falando aí, poxa, mas Deus, né, não olha. Que não olha, meu irmão. Do que queixa, pois, o ser vivente, cada um queixa. Aí, ó, está aí, ó, Eclesiastes. Por isso que eu corrigi, né? Porque esses livros é maravilhosos. Vede, ó, isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Reto quer dizer justo, sincero, perfeito. Mas eles buscaram, mas os homens buscaram. Não são poucas, muitas invenções. Então, cai o avião. Não, é Deus que tem culpa. Não, Deus fez os passarinhos para voar. Agora fizeram o avião. E aí, meu filho, acaba a gasolina. Tem hora que dá a turbina para. Tem hora que o motor desliga. E aí, meu irmão, se eu e você estiver lá, a gente vai também. Por isso que tem evangelho que morre. Mas é crente. Morreu, meu irmão. É assim. Finalizando, último versículo. Humilhai-vos, pois. Humilhem-se, nessa tradução, diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Sabe que tem pessoas que perdem as bênçãos do Senhor, porque não querem se humilhar. Quando falham, quando elas erram, elas não reconhecem o erro, não têm humildade para pedir perdão, para reconhecer que falhou, que errou. Tem gente que perde a bênção por isso. Aqui diz, olha, humilhem-se diante de Deus, e Ele vos exaltará. Então, não perca a sua bênção por uma falsa humildade. Seja humilde, vai pedir perdão, peça perdão. O marido brigou com a esposa, ou vice-versa, peça perdão de coração. A namorada brigou com o namorado, de repente acontece, peça perdão, tá? Peça perdão. As pessoas acham, tem gente que perde a bênção por não ter humildade para reconhecer que está errado ou que está errada. Então, faz conforme diz a palavra do Senhor, e você vai ver que isso aqui vai acontecer. Você vai resistir o diabo, ele vai fugir de você, porque não é você que tem que fugir do diabo. Tem crente que o diabo bate os pés e ele já está virando na próxima esquina, com medo. Você não tem que fugir do diabo. A Bíblia diz que é o diabo que tem que fugir de você. Resistem o diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, mas como resiste o diabo? Ele é diabo. Como é que resiste? Através da palavra. Você lembra quando Satanás
Josué, o Josué não o Josué lá, amigo de Moisés. O outro Josué, o sacerdote, estava no altar oferecendo sacrifício. Deus coloca quentinha a palavra no meu coração. Aí Satanás estava à sua mão direita, diz a Bíblia, para se lhe opor. Aí que o sacerdote faz? Ele usa a palavra: o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém, Israel, e escolheu o seu povo, o Senhor te repreenda. Usou a palavra. O que Jesus fez lá no deserto? Usou a palavra para vencer o diabo. Então não é o diabo que tem que fugir, não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que marchar em retirada, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém?